Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo então do Book Love, eu sou a Bia e sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é uma lista de não sei quantos romances de época para se ler em um dia, então vamos lá. A minha primeira indicação de romance de época para ler em um dia é o livro da Juliana Dantas chamado O Highlander nas Sombras. Eu vou deixar a capa dele aqui do lado. Esse livro, gente, foi assim incrível. Foi o primeiro livro que eu li logo que eu comprei o meu Kindle e ele chegou. É um e-book, tá? Ele sempre tá gratuito ou bem baratinho lá na Amazon. E vai contar a história da nossa mocinha, que ela foi vendida para um Highlander. O pai dela, ele tá passando por dificuldades financeiras e ele pede a ajuda do rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra decide ajudar, só que ele pede uma coisa em troca, que o pai dela dê a filha para se casar com um Highlander para a Inglaterra ter uma aliança com a Escócia. Então a nossa mocinha, ela faz esse sacrifício para ajudar a família e ela vai para a Escócia para casar com esse Highlander. Esse Highlander, ele é um homem muito fechado, ele parece realmente a fera do conto do História Bela e a Fera, porque ele é uma pessoa bem fechada no mundo dele, ele vive nas sombras, como diz o nome do livro, e a nossa mocinha ela já vai chegar fazendo bagunça lá no castelo dele, então é bem legal de acompanhar, bem facinho de você ler em um dia, porque você quer saber o que vai acontecer, se ela vai seguir em frente com esse casamento, se ela vai voltar para Inglaterra, tá? Quais são os segredos desse Highlander, então é bem legal, dá sim pra ler em um dia, recomendo. Eu li em um dia, era bem um domingo que eu peguei esse livro. O próximo livro que eu vou recomendar pra vocês é A Duquesa Feia, da Eloisa James. Aqui a gente tem a nossa mocinha, que ela é considerada o patinho feio da alta sociedade, e ela tem um melhor amigo, e de repente esse melhor amigo diz que tá apaixonado por ela e quer se casar com ela. Ele é filho do padrinho dela. Então, eles se casam e 2 dias depois do casamento ela descobre que o James ele foi obrigado pelo pai a se casar com ela. Então, a gente quer saber também o que vai acontecer, uma intriga bem assim que você vai ficar ansiando pelas próximas páginas, pelos próximos capítulos, porque você quer saber o que vai acontecer com esse casal. Então, ela expulsa ele da vida dela, expulsa o pai dele também da vida dela, e ela vai seguir em frente e ele também vai tomar um rumo diferente, ele vai se tornar um marinheiro. Então tem toda essa história aí, a gente quer saber se eles vão ficar juntos no final ou não, se a Theodora ela vai conseguir perdoar o James ou não. Então é bem... você quer saber realmente o que vai acontecer. Então, mais uma recomendação aí, dá sim pra ler em um dia. Eu li em 24 horas, tá? Então, não 24 horas seguidas, mas eu peguei na metade de um dia e terminei na metade do outro. Então foi muito, muito. Falando em marinheiro, aí a gente entra pro tema também de pirata, porque tem o conto, a noveleta da Paola Alexandre chamada O Roubo. Essa noveleta vai contar a história da Joana. Ela vive no mar com o pai dela na França, né? Eles são franceses. E a pirataria, ela tá extinta aí, né? Então, eles vão para uma última missão, que é roubar um par de máscaras. Eles já estão em posse da máscara preta, se eu não me engano, e eles vão atrás da máscara branca. Então a Joana, nessa busca pela máscara, ela vai se disfarçar de uma lady e ela vai conhecer o Felipe de Bourbon, que é o dono da máscara branca. Então ela vai se apaixonar por ele, mas ela vai ficar nesse dilema de ela precisar roubar algo dele, e o final, assim, é devastador, gente. Eu não me envolvi muito com essa história, mas eu li sim em um dia, então recomendo também pra você que quer ler mais romances de época de uma forma mais rápida aí. Tem 80 e poucas páginas, então menos de 100 páginas você vai conseguir sim ler. Outro livro que você fica ansiando pelos próximos acontecimentos é 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar, da Sarah McLean. Esse livro aqui vocês já sabem que é o meu favorito, eu amo, amo, amo essa história. Aqui a gente tem uma mocinha que já tem 28 anos de idade, ela já perdeu as esperanças de arrumar um casamento. E ela já é considerada realmente uma solteirona, ela vive na ala das solteironas. E um dia dá um estalo nela assim e ela pensa: por que eu tô aqui parada, sentada com... Por que eu não tô aproveitando a minha vida, já que eu não vou me casar mesmo? Então ela cria uma
lista com 9 regras da sociedade que ela quer quebrar. E ela vai em busca dessas diversões aí, dessas regras que ela quer quebrar. E uma das primeiras regras é beijar alguém apaixonadamente. E para essa regra aí, né, para essa regra que ela quer quebrar, ela vai atrás de um amor muito antigo dela, que é o Gabriel, que é o Marquês de Halston, e ela vai atrás dele para cumprir essa primeira regra, e ele só aceita fazer isso com uma condição, que ela ajude a irmã dele a debutar na alta sociedade, né? Ele quer que ela seja uma tutora da irmã dele, então ela aceita, contanto que ele ajude ela a realizar as nove regras dela aí. Então a gente fica muito, muito ansioso e vai vendo esses dois, porque ela já tinha um amor antigo do passado por ele. Então é muito, muito lindo. E você quer ver, você quer acompanhar cada regra que ela vai ignorar, que ela vai quebrar, que ela vai se libertar. É muito, muito, muito bom. Recomendo pra vocês. Esse aqui já entra mais como um romance histórico, não sei aonde ele se encaixa, mas é O Amante da Princesa. Ele tem essa pegada de época, mas ele também tem fatos históricos envolvendo ele. Aqui a gente vai conhecer a filha de Dom Pedro I, com a sua segunda esposa, a Rainha Amélia. Aqui a gente então vai conhecer ela, que é a Maria Amélia, filha dos dois, né? E ela tá prometida pro Maximiliano de Habsburgo, que é um príncipe austríaco. Então ele vai para Portugal para conhecer ela, mas ela não tá nem um pouco afim de se casar com ele, ela não conhece ele, então ela não quer se casar com ele realmente. Só que na bagagem dele, o Maximiliano traz o seu melhor amigo, que é o Klaus, ele é um austríaco também, e ele vai se apaixonar pela Maria Amélia e ela vai se apaixonar por ele, só que é um amor proibido. Ela é uma princesa e ele é um plebeu. E ela já tá prometida pra uma outra pessoa, então esse conflito aí vai te deixar muito, muito, muito ansioso, muito... Você vai querer saber o final dessa história. Uma escrita muito, muito boa da Larissa Siriani. Eu gostei muito, muito, muito. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estudo história. Eu tô prestando vestibular pra história. Não sei se até quando sair esse vídeo já vai ter saído o resultado ou não, mas eu acho que ainda não. Então eu gostei muito, muito como ela colocou esses fatos históricos, o palácio, né, tudo ela colocou dentro da história, ficou incrível, eu gostei muito. Então, olha, uma recomendação de uma pessoa que entende de história, é muito, muito bom. Se você gosta de história, e dá sim pra ler em um dia, porque você vai ficar muito aflito, além dele ser um livro super, super curtinho, não tem nem 200 páginas esse livro, gente, muito, muito bom. Tem cartas no meio, é muito, muito bom. Outro e-book que eu vou indicar pra vocês é o Conquistando um Duque. Eu já falei desse vídeo aqui, nas leituras desse livro aqui, no vídeo de leituras do mês de janeiro. Esse livro, ele me conquistou demais, eu li ele em um dia, era bem no dia 1º de janeiro que eu li ele. Então, eu tava assim, eu não sabia o que fazer, se eu lia o livro ou se eu interagia com a minha família. Era um livro, é um livro incrível. A gente vai conhecer eu esqueci o nome dela, eu sempre esqueço o nome dos personagens. É Luciene, alguma coisa assim o nome dela, gente, eu não me lembro, me perdoem. E ela é uma solteirona também, ela já desistiu de se casar, mas o irmão dela tá com dívidas e ele resolve vender ela pra um barão bem velho, e ela não quer isso pra vida dela, ela não quer se casar com uma pessoa que ela não ama, ainda mais um velho, né? Então, ela vai atrás do maior inimigo do irmão dela, que é o nosso Duque. Ele se chama Nicolas Belfort, e ela fala pra ele assim, viu, tira aí a minha inocência, eu quero que você me desonre, que essa é a única maneira de eu me livrar desse casamento arranjado. Mas o Nicolas, ele não quer fazer isso, porque ele pensa que pode ser pior ainda pra ela, né? Ele não quer desonrar ela, ele nunca faria isso. Então ele fala pra ela, ó, mente lá, espalhe essa mentira, que você foi desonrada e você vai se livrar do casamento. Então ela espalha pelos criados, mas isso acaba não dando certo. O irmão dela entra feito um louco no quarto dela, traz um médico e fala, agora a gente vai descobrir se você tá desonrada ou não. Gente, ele bate tanto nela, o irmão dela bate tanto nela, que vocês não têm ideia. Eu nunca vi isso em romance de época, agressão contra a mulher. Então eu achei super, super legal esse tema. E aí ela vai dar um jeito de fugir pela janela e ela vai atrás do Nicolas pedindo ajuda, porque senão ela pode até morrer. E o Nicolas, ele ajuda, né, a única coisa que ele pode fazer é pedi-la em casamento.
Então ele pede ele em casamento, eles se casam. E é aí que a gente entra no casamento deles, né? Ela achando que ela vai ficar sempre escondida no campo e ao mesmo tempo ela tá gostando dele e ele achando que ela não gosta dele e ele gostando dela. Então é muito, muito envolvente. Eu recomendo também esse livro pra vocês. Gente, já tá doendo a minha garganta de tanto eu falar sobre essas indicações, mas vamos lá. Outro livro que eu amo, 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 acho que é um dos meus favoritos da Alicia Kleypas, que é Uma Noiva para Winterborn. Gente, vocês não sabem quanto esse livro é maravilhoso. Eu estava detestando Um Sedutor Sem Coração, mas aí apareceu o casal desse segundo livro e eu não sei o que dizer. A Ellen e o Winterborn, eles se conhecem no primeiro livro, tá? Então a gente vai ver que o Devon, ele quer casar a Ellen com o Winterborn porque ele está passando por dificuldades financeiras também. Mas nada de obrigar ela a se casar, ele quer que os dois se conheçam e ver se eles dão certo ou não. Então acaba que o Winterborn e o Devon, eles sofrem um acidente de trem, o trem tomba, né? E a Ellen, ela vai cuidar do Winterborn. O Winterborn é uma pessoa assim muito arisca. Ele não quer que ninguém toque nele, que ninguém chegue perto dele. Isso é o que acontece no primeiro livro da série, tá? É necessário o primeiro livro da série pra você entender o segundo, tá bom? Então, ele tá lá, não quer que ninguém chegue perto dele. Ele tá xingando todo mundo, mandando todo mundo lá pro inferno. E até que a Ellen chega lá, ela gosta muito de orquídeas, ela cuida muito de muitas orquídeas, e ela dá um chá de orquídeas pra ele, e ele fica muito grato, ele tá com uma visão bem ruim, ele não tá enxergando nada, né, por causa do acidente. E ela vai tomar conta dele, ela é a única pessoa que ele deixa tomar conta dele, então a gente vai ver aí essa relação deles. E tem um acontecimento aí que o Winterborn, ele fica louco, chuta os baldos, vai embora e fica muito bravo com a Ellen. Mas a Ellen já se apegou a ele, já gosta dele e ela quer continuar com o noivado com ele. Mas ele se ofendeu aí por um motivo. E aqui nesse livro ela vai atrás dele. Só que eu não posso falar mais coisas, porque senão vai dar spoiler, porque essa história, como eu falei, começa já no primeiro livro da série. Então eu não vou falar muito mais. Mas você quer saber o que vai acontecer. Tem bastante intrigas envolvendo a Ellen, porque a família dela, os Ravenels, eles eram muito problemáticos, tá? Porque o Devon, ele... Ai, gente, eu vou ter que contar a história toda dos Ravenels. Não. A família Ravenel, ela é muito problemática, a raiz dela, sabe? Os ancestrais desses Ravenels da série. Eles eram muito problemáticos. E a Ellen, ela carrega muitos traumas envolvendo a mãe, que era uma mãe que não dava a mínima pros filhos, um pai que era pior ainda, tá? Então a Ellen, ela tem muitos segredos e o Winterborn vai ter que ajudá-la a superar esses segredos e aceitá-la com esses segredos e as verdades das origens dela, tá? Então é o máximo que eu posso falar aí, senão eu vou dar muito spoiler pra vocês. O último e-book que eu vou indicar aqui pra vocês é Por Você, da Silvana Barbosa. Esse livro aqui é muito, muito rapidinho, que eu não sei como que eu vou conseguir explicar pra vocês sem dar spoiler. A gente tem uma debutante, ela é do interior, ela nunca foi, assim, em um baile, e ela tá lá com a sua tutora. E o nosso protagonista é aí um libertino, né? O nome da série já é Libertinos. E ele fica encantado por ela desde o primeiro momento em que ele viu ela no salão de baile. Então ele vai cortejando ela, ele sente uma atração por ele e ela aceita que ele corteje ela e eles vão aí namorando, né? Namorando naquela época. Só que acontece um acidente e o Christian, ele acaba perdendo a memória. Então a gente vai ver aí ela tentando fazer com que ele recupere a memória, com que ele lembre dela. Então é muito, muito envolvente, sabe? Você querer saber se ele vai lembrar ou não dela, o que vai acontecer com esse casal. Então dá pra ler em um dia assim, ele é bem rapidinho. E por fim, dessa lista de 9 livros, eu podia arredondar pra 10, né? Vamos ver se eu acho um aqui, mas primeiro eu vou falar desse aqui. Um Perfeito Cavaleiro, da Julia Quinn. Não podia faltar Julia Quinn nessa lista, não é mesmo, queridas? Romanceira de época aqui com vocês. Tô passando bem. Aqui a gente vai conhecer o Bennet, que é o terceiro irmão dos Bridgertons. O Bennet, ele tem uma propriedade no campo, tá? E ele vai pra essa propriedade. Bom, calma, eu nem sei como é que eu vou explicar essa história pra vocês, porque é um reconto da Cinderela, tá bom?
Então aqui a gente tem a Sophie. Eu vou começar a contar a história pela Sophie, tá, gente? Senão eu vou me perder aqui. A Sophie, ela era filha bastarda de um duque, ou conde, eu acho. E ela sempre cresceu aí como uma princesinha, pra falar a verdade, sabe? Porque esse conde, ele não assumia ela, mas ele cuidava muito bem dela. Então esse conde, ele se casa com uma mulher que trata a Sophie muito mal e ela se torna uma empregada aí da casa, ela não é tratada como antes, que ela era uma membra da família. Então, um dia eles recebem um convite para um baile e a Sophie, ela quer ir nesse baile, né? E a madrasta dela fala que se ela limpar todos os sapatos do closet, ela vai poder ir nesse baile. Então, a Sophie lá apura todo o serviço para poder ir pro baile, só que a madrasta dela tranca ela no closet. Mas ela vai dar um jeitinho lá e ela vai conseguir ir pro baile. E quem que ela vai encontrar lá no baile, que é um baile de máscara? O Benedict Bridgerton. Esse é um livro bem rapidinho, é um reconto da Cinderela. E vai contar a história do Benedict, que é o terceiro irmão dos Bridgertons. Ele é um fofo, a Sophie é uma fofa. Tem alguns tabus aqui envolvendo esse livro, porque o Benedict, ele acaba sendo um pouco arrogante, um pouco egoísta até. Então tem um pouco disso, mas é um reconto aí da Cinderela, vocês vão gostar bastante, eu acho, porque eu gostei bastante. Eu pensei, quando eu vi esse livro, eu pensei, reconto da Cinderela? Já tô cansada, já tô farta disso, não gosto da Cinderela. Eu gostei do livro, gente. Amei o livro, então recomendo pra vocês. Eu não vou falar muito, porque eu tava falando e tava dando spoiler aqui. E por último, o livro escolhido foi Ligeiramente Casados, da Mary Bullock. Esse livro aqui com certeza dá pra ler em um dia, gente. Aqui a gente vai conhecer a Eve, ela é filha de um minerador de carvão lá da Inglaterra. E esse homem, ele enriqueceu bastante e ele pôde tratar a família dele com os mesmos privilégios da aristocracia. Só que eles não têm o título. Ela tem um irmão que ele foi pra guerra e de repente chega o Lord Aidan Bedwin na residência dela falando que o irmão dela faleceu. E no testamento, quando ele é lido, diz que a Eve ela só pode receber a fortuna da família dela, a herança, se ela for casada. Ela tem um pretendente, mas esse pretendente não liga, esse pretendente não se comunica com ela já faz muito tempo, então ela se sente abandonada por esse pretendente, ela tenta entrar em contato, mas ela não consegue. Então o Lord Aidan faz a proposta de os dois se casarem por pouco tempo, só até ela conseguir a herança e depois cada um seguir caminhos diferentes. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, não é mesmo, gente? E livros de casamento arranjados são os que eu leio com mais rapidez, então eu recomendo pra vocês lerem um dia. É muito envolvente, porque eles vão ter que ir num chá de jardim, lá numa festa de jardim e... Ai, gente, vai acontecer tanta coisa, eles vão pra Londres pra conhecer a família, conhecer a rainha, né, e naquela época tinha que conhecer a rainha, a família Bedwin, eles vão conhecer, é muito, muito lindo. E tem duas crianças que a Eve adotou aqui, que são muito, muito queridas, e você quer saber também o que vai acontecer com elas, porque tem uma encrenca aí, guarda delas, então a Eve lutando pela guarda das crianças e... Ai, gente, é muito, muito bom. Recomendo pra vocês. Então são essas as minhas 10 dicas de romance de época para você ler em um dia. Espero que você leia, que você goste, e não é só porque eu indiquei livros para ler em romance de época para ler em um dia que você precisa ler em um dia esses livros, tá? É uma indicação aí geral de romances da época pra vocês, tá? Eu só pus no título Ler em um Dia porque são livros rápidos, que você consegue, que te prende até o final, que você não consegue largar até você terminar, então, tá? São tramas muito, muito interessantes. Algumas são tramas mais rápidas, que tem poucas páginas, mas no mais é isso. Então tem um vídeo aqui no canal também onde eu indico romances de época, os meus romances de época favoritos, então vai estar aqui nos cards. Então muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa um like e me ajuda aqui. E se você é novo por aqui, meu amiguinho, minha amiguinha, já se inscreve no meu canal aqui no botãozinho vermelho e me ajuda a chegar nos 400 inscritos.
Quando a gente chegar em 500 vai ter sorteio, ainda não sei qual livro vou sortear. Se você quiser me deixar uma indicação aqui nos comentários, pode deixar.